Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todo mundo, professora. Não sei nem que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas hoje a gente vai apresentar o seminário do livro O Seminarista, de Bernardo Guimarães. O grupo sou eu, o Juan, o Marcos e o Miguel Rey. A gente vai começar falando primeiro sobre o Bernardo Guimarães, né, com a biografia do autor, com o Marcos. Fala aí, Marcos. Aqui começando, então. Boa tarde, bom dia, boa noite. Espero que o dia esteja agradável. Entendeu? Que a gravação também seja. Bom, começando aqui. Bernardo Guimarães, ou Bernardo Joaquim da Silva Guimarães, nasceu no dia 15 de agosto de 1825, em Ouro Preto, que era um município localizado em Minas Gerais. Ele é filho de João Joaquim da Silva Guimarães e de Constança Beatriz de Oliveira Guimarães. Ele era magistrado, jornalista, professor, romancista, poeta e patrono da cadeira número 5 da Academia Brasileira de Letras. Ou seja, basicamente um Da Vinci. Bernardo Guimarães viveu dos 4 aos 16 anos em Urebaba e Campo Belo, que são locais que acabaram influenciando muito nele na escrita dele, nos livros dele, porque tinha uma paisagem muito bela. Antes dele completar 17, ele voltou para Ouro Preto, participou em 1842 na Revolução Liberal, que é uma revolução que eu nunca escutei falar, para falar a verdade, só quando fui ver a biografia dele. E segundo a viúva dele, ele não pertencia aos rebeldes, mas, tipo, sim aos legalistas, que eram, entre aspas, os contra-rebeldes. Em 1847, ele se matriculou na Faculdade de Direito de São Paulo, que foi quando ele conheceu um dos amigos mais íntimos dele, e muito bem conhecido por agente do 2S2, que é o Álvaro de Azevedo. E também conheceu um cara que acho que a gente não chegou a escutar falar dele, que é o Aureliano Lessa. E ele tinha um projeto junto com esses dois caras, que ia ser publicado, que o nome era Três Livros. Os três, no caso, o Alfred Azevedo, Bernardo Guimarães e o Aureliano Lessa, junto de outros estudantes, fundaram uma sociedade, a Sociedade Epicuré, que na verdade era uma sociedade estudantil. No começo de 1852, ele se bacharelou e nesse mesmo ano ele publicou uma poesia chamada Cantos da Solidão. Ele se tornou juiz municipal de Goiás e foi fazer jornalismo no Rio de Janeiro. Em 1866, ele voltou para Ouro Preto para morar lá e foi nomeado professor de retórica e poética no Liceu Mineiro. Ele se casou logo no ano seguinte, ou seja, em 1867, com a Teresa Maria Gomes. E, pelo visto, na época não tinha TV, então eles tiveram 8 filhos. E dentre eles, tinha uma filha que tinha o nome da mãe dele, que era Constança. Mas essa filha morreu aos 17 anos. E, pelo que eu estudei, foi durante o casamento dela com o primo dela. Também tinha outro filho que foram os que mais se destacaram, que era o Afonso, ou mais conhecido como Alfonso de Guimarães, que seguiu meio que o mesmo ramo do pai de escritor e poeta. De 1869 a 1872 foi o período que o Bernardo Guimarães mais trabalhou na questão da escrita e da poesia. Foi onde ele publicou mais livros. E em 1873 ele foi nomeado um professor, nomeado no caso, ele se tornou professor de latim e francês. Em 1875 ele publicou um romance mais famoso da carreira dele, que é muito conhecido aqui no Brasil pela musiquinha, né, que a musiquinha remete muito à escravidão, que é a famosa... Eu não vou, né, vou Esse cara parar por canta aqui. bem, velho. Eu diria que Parar aqui. assim, tá de parabéns. Eu vou parar aqui, entendeu? Não quero demonstrar muito meu dom aqui pro canto. Que, como se alguém não sacou ainda, a Escravizaura foi a obra que, posso dizer assim, originou a novela Escravizaura. Bom, ele tava no final, mais no finalzinho da vida dele, ele tava se dedicando só pra literatura. Que acabou escrevendo até mais 4 outros romances e mais 2 coletâneas de versos. E aí, em 10 de março de 1884, perdão, ele morreu logo na cidade que ele nasceu, que foi Ouro Preto, então ele fez todo o ciclo da vida dele, terminando bem no ponto que ele começou. Isso aí foi a vida do cara. Um monstro, um Da Vinci aqui do Brasil. Basicamente, foi professor de tudo. Bom, agora a gente vai falar sobre o enredo do livro, com o Miguel. Fala aí, Miguel. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Espero que
Veja bem, a pessoa que está ouvindo isso. Eu vou acabar falando sobre o enredo, né? A história, o que se passa no livro. O Seminarista, ele se passa no interior de Minas Gerais e narra o drama de Eugênio e Margarida, que a infância, que né, como se passa no interior, é no sertão mineiro. E eles têm uma amizade que, com o passar do tempo, vira uma paixão. O pai de Eugênio, ele não, indiferente né, aos sentimentos do filho, obriga ele para ir num seminário. Ele fica bem dividido entre o amor e a religiosidade, mas ele acaba indo pro mosteiro. Embora todo o sofrimento da perda amorosa, o jovem dedica-se à vida espiritual e acaba se ordenando sacerdote. Ele então volta para a aldeia natal, lá no interior, para poder rezar sua primeira missa. E lá ele encontra quem? Margarida, sua antiga paixão de infância. Infância não, né? Mas enfim. Que ele descobre que ela tá à beira da morte. Os dois não conseguem se segurar um impulso afetivo e eles se relacionam. E logo em seguida, a Margarida morre. E Eugênio, ao saber da notícia, um pouco antes de começar a missa, ele enlouquece de dor afetiva e moral, tanto pelo desaparecimento da amada, quanto pela quebra do voto de castidade. E como ele era um sacerdote, ele não podia, né, fazer isso. E basicamente esse é o enredo da história. Bom, agora eu. Exato. Pode falar, fala aí, Marcos. Você Ah, quer tá. acrescentar Não, alguma coisa? só ia falar aqui, perdão aí pela interrupção. Mas só ia falar que, tipo, teve todo o peso, porque, pô, era a primeira missa que ele ia fazer após ele se tornar padre, né? E, tipo, foi um choque muito grande a morte do amor da vida dele. E foi, inclusive, uma surpresa, porque quando ele chegou, ela tinha essa premonição de que ela ia morrer. E ela contou pra ele, mas mesmo assim ele não quis aceitar, ele não quis acreditar e achou que era só uma coisa da cabeça dela. Então ele acabou tendo a noite ali junto com ela, né? Fizeram o que fizeram. E aí no dia seguinte, quando ele foi rezar a primeira missa dele, ele teve essa notícia de que a mulher que ele amava morreu. E foi uma notícia que foi entregue a ele de forma chocante, porque não foi, sua amada morreu, ou então algo do tipo. Só avisaram pra ele que tinha um cadáver que ele precisava rezar, né? Que tinha acabado de E ele morrer foi na cidade. correndo, ele foi É, correndo pra ver e torcendo pra que não fosse a pra que não Margarida, fosse né, a ela. amada dele. Tem Ele foi com todo aquela esse paranoia. impacto, é bem pesado, Sim, bem pacto triste. de arrependimento por ter quebrado o voto de castidade, por não ter acreditado nela, tá ligado? Por ter demorado tanto pra voltar. Tipo, todos, todos os impactos possíveis. E Teve muitos fatores que pesou na cabeça dele. exato. Exatamente, muitos pensamentos que acabaram, né, enlouquecendo o Enlouqueceu ele, coitado, velho. O cara. cara não aconteceu, o cara deve ter. Se eu não me engano, o cara saiu correndo gritando pela porta da frente da igreja, cara. Foi uma das cenas mais chocantes Sim. que eu já li, na Foi verdade, triste. na minha vida. Bom, mas Bom, aí, Não dá mas nem é pra isso. imaginar isso acontecendo com a gente, né, mas Pois enfim, é. vamos dar progresso. Mas é isso aí, agora eu vou falar sobre a caracterização física e psicológica dos personagens. Eu vou falar dos principais, né, que é o Eugênio e a Margarida. A Margarida, como é citado no livro, ela é uma menina morena, de olhos grandes, negros, e ela era cheia de vivacidade. Ela amava muito, ela era muito intensa, assim. Ela tinha um corpo esbelto e flexível, como o pendão da embaúba. O Eugênio ele era um rapaz alto, de cabelos castanhos, de olhar meigo e plácido. É, ele, quando ele foi pro seminário dele, ele sempre foi muito elogiado pela sua boa conduta, ele sempre foi dócil e obediente. E essas foram as caracterização física e psicológica dos personagens. Agora o Marcos vai falar sobre a caracterização do tempo e espaço da obra. eu acho muito maneiro esse bagulho aí da caracterização física, porque tem todo o lance de, tipo assim, ele ser o garoto santo, sabe? De ser o anjo puro, Sim, tá ligado? E dele se tornar padre, e ela tem todo o lance de ser o pecado da vida dele, de ser exato, tentadora, tá ligado? dele se arrepender talvez de ter quebrado esse voto de Tipo, castidade. ele tem todo aquele lance de, como que é o nome? Tentação, não cair na tentação, Sim. por conta É da a aparência. cobra no É, a paraíso. cobra no corpo E é o dela que até os mordeu. pais dele cobravam dele, né? Que eles não queriam É, que ele ficasse com ela justamente por isso. exato, a mãe do cara era totalmente pirada, maluca, a mãe do Cristo, tá ligado? Só faltava o xarope, mas, pô, tá ligado? Agora eu vou aqui contar o tempo cronológico. Bom, o tempo cronológico.
Não, perdão, o tempo é cronológico. Aí complica, né? Compliquei um pouco. Eu dei um spoiler aqui, espero que ninguém tenha percebido. Mas O tempo é cronológico. é cronológico. E tipo, isso é percebido quando o Eugênio dá a notícia pra Margarida de que ele tem que ir embora, né, que ele vai pro seminário. E ela pergunta, quando é que você vai se embora, né? Todo aquele dialeto. E ele fala que é mês que vem que ele vai embora, dando aí a perceber que o tempo é cronológico. A caracterização do espaço, o espaço é real, entendeu? Só que ele é contado de uma forma muito romantizada. Então, tipo assim, a sombra do crepúsculo ia de manso derramando-se pelas devesas silenciosas. A favor daquela funda e solene mudez, ouvia-se o débil marulho das águas do ribeiro. Então, tipo, toda a romantização, oh meu Deus, porque porque o crepúsculo tem sombra, porque ia se derramando pela devesa silenciosa, tem toda aquela, né? Aquela, como pode dizer, enchimento de linguiça, tá ligado? Pra contar. Sim, vale lembrar também que onde se passa a história, né, é em Minas Gerais, numa fazenda. E quando ele parte pro seminário, se eu não me engano, também é em Minas. Exato, ainda é dentro Em de outra Minas, cidade. só que já em outra cidade. E foi o que a gente falou, né? Todo esse espaço caracterizado vem da vivência do próprio Bernardo de Guimarães, né? Em Urebaba e Campo Belo. Que o próprio nome diz, é um Campo Belo, né? mas já, Rapaz. olha só. Mas já diz toda aí a inspiração que veio dele para escrever Lugares Tão Belos. Sim. Agora eu vou falar da caracterização da época. A época que o livro foi publicado foi em 1874, a primeira edição. Era uma época onde o romantismo ele estava muito em pauta e o livro, além dele ser um romance, ele meio que é um conto do Eugênio, uma vivência, né, dele, desse lance dele ser um padre e ter um amor, né, é muito falado no livro esse lance do amor. Se realmente existe amor no livro, se você realmente acredita que existe o amor. Então, a caracterização da época é o romantismo. Exato. Vocês têm algo a acrescentar? Pô, isso é altamente percebido, né? Percebido ou perceptível? Agora a professora vai querer me matar. Mas. Professora de português, amigo, não vai deixar Então, passar, não não. vai deixar passar, o professor. Me dá pelo menos um Rzinho aí, não tira pra ele, não. Mas, tipo, isso é muito visto porque eles exaltam que padre é a profissão mais nobre, não sei o que. Então você pode ver aí que é uma época já mais antiga, tá longe da nossa realidade. Onde a igreja tinha mais poder, né? A religião é poderosa, Você né? estar na igreja é significado de poder. Agora, os tipos de discurso que eu vou falar também. O tipo de discurso da obra é um discurso direto. A maioria das conversas, né, ele tem o uso do travessão, né, que indica esse discurso direto, e eu peguei aqui uma frase para exemplificar isso, que é a seguinte: vamos, Eugênio, são horas, vamos apertar os bezerros e tocar as vacas para outra banda, que foi uma fala da Margarida pro Eugênio, que mostra esse discurso direto. Agora a gente vai falar do foco narrativo da obra com o Marcos. O leite vem direto da vaca, né? Todo ser vaca. Vamos lá pro foco narrativo. Bom, o foco narrativo ou melhor, o narrador que acaba desenvolvendo essa história toda, ele é em terceira pessoa, mas que acaba se tornando onisciente algumas vezes, porque você vê que ele não vai dando a entender, ele não vai dando aquele ar de, né, como pode dizer, aquele mini spoiler, aquele spoiler jogado no ar, ele não dá. Mas muitas vezes ele sabe o que se passa na mente das pessoas e os sentimentos que elas guardam. Principalmente na parte que o Eugênio está no seminário e recebe a notícia de que a Margarida havia se casado com outro. Então, tipo, tem todo o lance de contar o que estava rolando na mente dele, toda aquela confusão, aquela desilusão amorosa que rolou. E foi isso. Agora a gente vai, né, finalizando aí, já partindo pro final, a gente vai falar a opinião do nosso grupo. Quer começar, amigo? Eu posso falar. Minha opinião é que o livro é bom, né, ele é gostoso a história é interessante, por mais que eu não seja um fã de leitura, né, digamos assim que
Eu não leio muitos livros, mas a história é cativante, e principalmente falando sobre o final, que eu acho que todo mundo concorda que é bem emocionante, né? O fato de ele voltar, quebrar tudo isso de volta de castidade, aí a menina morrer, ele ter que ver se o corpo é dela, o que o Marcos e o Juan acabaram falando que é sobre ele sair gritando da igreja. Você consegue sentir a mágoa que o Eugênio passa e a culpa que depois eles têm, tipo, eu achei bem pesado, mas é bom, sabe? Tipo, o filme não, olha, você vê minha falta de leitura. O livro, ele é bom, ele é cativante, ele te instiga. É Bom, gostoso de eu ler. também, tipo, no começo, eu também não sou muito fã de leitura, né? Mas no começo, né, minha primeira impressão do livro é que ia ser um livro meio chato, assim, sabe? Até pelo tema, né, por ser de um livro de, assim, de padre, né? Acho que todo mundo, nós três, acho que a gente achou a mesma coisa, né? Nossa primeira impressão foi meio ruim. Porém, quando a gente começou a ler, eu tenho... Opa, boi. Quando a gente começou a ler, a linguagem também, ela era muito difícil de se entender, até pela época e o local onde era passado, né? Tinha muitas gírias, a linguagem era um pouco mais refinada, mas logo no primeiro capítulo, quando eu li, ele já meio que passa uma visão da história. E meio que ele te prende a ler o livro e querer saber o final. Porque logo no começo, no primeiro capítulo, mostra essa paixão do Eugênio pela Margarida. E logo no primeiro capítulo também ele fala que ele vai partir. Então meio que você fica nessa esperança, né? De que será que eles vão voltar a se encontrar? Será que eles Exato. vão realmente ficar juntos no final? E o final, né, que é um final muito emocionante, que, né, a gente nunca imaginaria, talvez, né, que ela ia morrer no final, né, desculpa aí o spoiler, mas, né, a gente já falou, tipo, A gente já a gente já comentou, comentou várias vezes, então. mas, Exato. sabe, esse final foi muito emocionante, eu gostei pra caramba do livro, por mais que as minhas primeiras impressões não tenham sido muito boas. Pô, é aquela coisa, eu comecei a ler também como o Juan chama. Já tem aquele todo desânimo, né, de envolver padre, o cara vai virar Exato, é padre. Eu ficava um livro comentando com eles chato. dois, né? Pô, livrinho de cara que vai virar padre, cara, vou ter que ler isso. Não, mas aí eu fui, assim, fui na obrigação, né, me forçando todo dia antes de dormir, pegava o livro. Pô, assim, no comecinho, gente, quem tem problema de sono, lê. Lê que tu vai capotar em 30 segundos. Cara, é um bagulho, vou falar pra vocês. Mas Cara, você vai, mano. você vai lendo assim, você vai se obrigando a ler, e aí você vai passando a gostar, entendeu? Você vai começando a gostar, Você vai se não, envolvendo com a obra. você vai começando a ler não por obrigação, mas porque você tá realmente, pô, preso, instigado a saber o que vai acontecer. E, pô, todo mundo começa a ler o livro e vem toda aquela, como pode dizer, aquela conclusão de obra que todo mundo pensa que é óbvio, né? Então, tipo, óbvio que ele vai ficar com ela, final feliz e tal. E, tipo, tem toda essa quebra de padrão, né? Que o final é totalmente Sim, arrasador, inclusive. esse lance eu acho muito interessante, velho. De, tipo, Exato, foi uma de quebra de não padrão ser um final. incrível. Não ser o padrão, né? Não ser, ter um finalzinho É, feliz, que eles ficam juntos, etc. Sabe? Essa quebra é muito exato. interessante, velho. Não segue aquela estética, sabe? É, como pode dizer, Cinderela, Bela e a Fera. Não, não Sim, segue, tá tipo, um ligado? final Tipo, feliz. pô, a princesa acabou morrendo, tá ligado? E pra ser assim, né? Colocar um pouquinho mais da minha parte íntima, pô, não botei fé alguma no livro, mas acabei chorando no final, tá ligado? E é um bagulho Pô, que, tipo assim, você vê que é totalmente contrário. Um cara que não tava tendo esperança no livro, no final chorou com o final. E olha que eu não tenho costume de ler. Inclusive aqui os Três Mosqueteiros da não leitura, temos aqui. pô. Tá ligado? Mas recomendo. Recomendo pra quem tá afim de uma leitura mais antiga, com, com todo um dialeto mais refinado, um dialeto também proveniente do campo. Boa Então, noite. tipo, você vai ver muitas gírias de campo, muito voz messier. Pô, pra quem gosta, vai ser uma ótima leitura. Além de uma história que te prende e que não se torna maçante. Você só vai sentir aquela, né, aquele cansacinho no começo por ser algo mais antigo, mas conforme você vai se acostumando, você pode ter certeza que você vai gostar do livro. Sim, sim. É aquilo que o Juan falou, né? Tipo, os três pensaram Kaká, livro de padre. Isso já faz Pô, completamente você, tipo, perder a vontade, sabe? Tipo, não perder a vontade, mas tipo,
Sabe, você não é meio que um preconceito sobre o que vai ser o livro. Exato, E, na verdade, sim. ele acabou tendo um resultado surpreendente. Um final que, tipo, Julgamos o cara, livro quase ela pela morreu, capa. velho. Não foi pela capa Não foi pela porque. capa, mas Foi pelo título. foi pelo título. Bom, agora a gente vai, né, finalizando aí, a gente vai falar a relação do nosso livro com outras obras aí. Fala aí, Miguel. Eu acho que uma das obras que mais se parecem, eu diria que meio que Romeu e Julieta, pelo fato de ser um amor proibido, sobre ter isso de quando eles já viraram um padre, ele quebrar o voto de castidade, mesmo que ele não possa ficar com ela, e de quando, na infância dele, né, quando os pais dele já não gostavam de ficar com ela, que ele ficasse com ela, né, queriam que ele seguisse por esse rumo para virar um sacerdote, então se relaciona bastante, por causa que Romeu e Julieta tem tudo aquilo, entre o Romeu e Julieta serem de famílias diferentes, enfim, todo mundo conhece essa história, eu acho, que é uma das obras mais famosas de Shakespeare. Mas é isso, essa relação que eu achei a mais forte com o livro, algo que mais conectasse. Eu tenho também uma que, tipo, é uma relação mais distante, mas eu gosto de falar, que me lembrou muito o Alto da Compadecida. Por mais que o Alto da Compadecida, tipo, se passe no sertão e tal, mas me lembrou muito pela forte presença de religiosidade, sabe? Tipo, o significado que a religião tem na obra, toda a questão do pecado, da tentação, da cobra, sabe? Me lembrou muito. E querendo ou não, as duas obras se passam no sertão, né? Porque se passa no interior de Minas Gerais, o Seminarista. eu acabei, desculpa, eu dei uma viajada, o seminarista. E o Alto da Compadecida se passa mais pro Exato. Nordeste, e, querendo ou não, passa mais sobre o sertão. Você vê tudo aquele negócio da vaca, da cabra, tirar leite de lá, e padre aqui, padre ali, igreja lá, É, barulho de sino. interior, né? E a Exato. religiosidade, enfim. É uma boa comparação também. Bom, vamos finalizar aí, né, com a conclusão, que já tá dando mais de uns 20 minutos aí, né? A professora vai matar a gente aí, então vamos falar aí, Né, pô, Miguel. Vamos banda de concluir aí. aluno chato falando, mano. Só termina isso logo, mano. Livro de padre, mano. Piedade, professora, Vai, não corte minha cabeça. vai, fala aí, Piedade. conclusão. Verdade, né? A nota do trabalho já caiu, né? O cara já teve aquele erro de português, já matou a gente. Afundei o time, cara, perdão. Mas basicamente, concluindo sobre a história, é que o engenho acabou. Eugênio, né? Falei engenho. Agora acabou de vez, não tem nem mais R. Acabou. Acabou de Ih, de vez. cara. O Eugênio acabou enlouquecendo, né, com a morte da amada, tanto pela tristeza de perder ela, tanto pela culpa de pensar que a morte dela tinha sido ocasionada por um suposto castigo divino por ele ter rompido sua castidade. E é basicamente isso, né? Acho que a gente também pode ter não uma conclusão, questão assim da história do livro, mas a gente também pode ter uma conclusão pra nossa vida, né? O Tipo, que você tirou do livro, a mensagem exato, passada. a mensagem. A Sim. mensagem que é, pô, pra mim foi a mais forte, faça o que você ama, não o que dá dinheiro. Então, tipo, pô, o Eugênio foi forçado ali a ser padre, não é o que ele Seguir o queria. coração, né? Não o que Exato, as Exato. pessoas falam, seguir o coração, o que você quer. exato. Acho que a verdadeira, tipo, como posso dizer? Eu ia falar tentação, mas não é tentação a palavra certa. Mas acho que a verdadeira A luta, vontade. a verdadeira vontade. Eu lembro que tinha sido escrito no livro que ele queria ser. Que ele queria viver assim no campo mesmo e com a Margarida, né? Que é a pessoa que ama. Mas tem todo esse lance da família, forçar ele a ser padre. Tipo, Sim, que totalmente era contra a algo maré. da época também, sabe? Exato. Porque era o poder, né? Exato, isso mostra muito pra mim que, tipo, não é errado nadar contra a maré quando a praia tá nessa direção, entende? Então, tipo, ele esqueceu de nadar, por mais que ele tentou no começo, É, chegou toda aquela história de ele que ela só tinha casado. aceitou ir É, né, Ele pelo foi lugar, tentando. sabe? ele foi enganado, né? E acabou sendo deixado a se levar pela maré, foi contra a praia, que é E um Exato. final quando bem ele. triste.
Quando ele quis, finalmente, nadar contra a maré já era tarde demais. Já era tarde demais. Sim, essa é também a mensagem que eu tiro, né? Que a gente tem que sempre não ficar ligando pra opinião dos outros, sempre seguir o nosso coração e não deixar tudo pra depois, né? Porque, Exato. como aconteceu, ele foi tarde demais. Quando ele chegou já era tarde, ele não conseguiu aproveitar e ela acabou morrendo. Exato. Família que é família te apoia no que te faz feliz. Exato. Não no que é bom pro Sim. bolso deles ou pra honra deles. Bom, então, esse foi a nossa apresentação, nosso seminário. Espero que tenham gostado. Podcast. Nosso podcast aí, tem até uma musiquinha de fundo, espero que vocês tenham lo-fizinho. relaxado aí. Lo-fi, qualquer coisa, professora, chegar na aula, pedir o link, eu mando, tá? 2 horinhas de Exato. lo-fi. Sem gostou. copyright, sem copyright. Não pode fazer vídeo, fica tranquila, pode dar aquela relaxada. Queria só deixar aqui um plot twist final aqui, que quem assistiu até o final, eu quero que digite aqui embaixo Margarida. E é isso. Esse foi o nosso trabalho. Obrigado por quem assistiu, espero que tenham gostado. Obrigadão aí pela atenção. Valeu.